Bom dia, mas bom dia mesmo. Está no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista em Três Marias. Hoje, quinta-feira, este dia ensolarado sobre a nossa cidade de Três Marias, que você seja abençoado e abençoada, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte. E queremos fazer um convite para que você esteja ali no domingo, 7h30 da noite, no templo da Primeira Igreja Batista em Três Marias. O nosso templo está situado à Rua Curitiba 158, no bairro JK, bem próximo ao centro de nossa cidade. Quem vos fala é o pastor Carlos Alberto Pereira, pastor presidente da Primeira Igreja Batista aqui em Três Marias. E você é o nosso convidado especial. E eu quero orar por você nesta hora, nesta manhã de quinta-feira. Você que está saindo para o trabalho, você que está se dirigindo para o seu trabalho, você que está em casa, você que está aí já fazendo o seu café, se preparando para a escola, receba a bênção do Senhor através da oração. E você que tem algum problema, você que está com enfermidade, você que está com essa dor de cabeça terrível em cima dos olhos, você que está aí com problema na coluna, na perna, você que não dormiu a noite inteira, tem passado noites inteiras acordado ou acordada e o sono não vem, nós queremos dizer e apresentar o remédio, Jesus Cristo. Confie nele, porque nele nós podemos confiar indubitavelmente. Vamos orar, vamos apresentar as nossas petições, os nossos agradecimentos a Deus. Santo e poderoso Deus, na tua presença nós nos encontramos e sabemos que tu te fazes presente no meio de nós, porque a tua palavra assim nos afiança. Teu próprio Filho Jesus nos diz, lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Que nome? O nome de Jesus. E aí eu estarei. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu estás no meio de nós, está nos ouvindo, está atentando para as nossas petições. Te peço por esta vida que passou a noite toda com insônias e esta outra que está com dor de cabeça está atingindo seus olhos nesta hora, neste momento. E, ó Pai, essa outra que está com problema na coluna, no pé, na perna, no estômago, ó Deus, começa a operar de maneira poderosa e sobrenatural, como tu fazes sempre. E nós, pela fé, já te agradecemos pela resposta, pela cura, pelo alívio, pela libertação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. E nós queremos falar hoje sobre o verdadeiro. E para tal nós iremos abrir as nossas Bíblias lá na primeira carta do apóstolo João. Esta 1 João capítulo 5, versículo 20. Isto fica antes do livro do Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, então um pouquinho antes do Apocalipse vem o livro de Judas. E antes do livro de Judas nós temos as 3 cartas do apóstolo João. Mas nós iremos ler a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, que nos diz: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu amigo, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, eu quero te dizer que de uma forma altruísta, humanística,
O ser humano busca aquilo que é verdadeiro, aquilo que se afasta do falso e do engano. Isto é uma essência característica do ser humano. Há uma busca incessante em estar com a verdade e em se conduzir pela verdade. Mas, paradoxalmente, isso não acontece facilmente na prática. Constatamos que a mentira flui e se reproduz com maior velocidade, difusão e aceitação do que a verdade. Os filósofos gregos buscavam a verdade em suas argumentações e sofisma, sem, no entanto, partilharem dela em suas vidas práticas. Mas voltando ao nosso texto de 1 João 5:20, como cristãos, nós sabemos que a verdade em sua verdadeira grandeza e em sua forma original só podemos encontrar na pessoa bendita de Jesus. Lá no Evangelho de João, nós vemos Jesus afiançando para o povo, lá, isso está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amigo, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, quando se conhece a verdade, temos liberdade, a paz espiritual em nosso ser. O próprio Jesus nos diz, nos garante: eu sou o caminho e a verdade. Uma parte do versículo de João 14, versículo 6. Na primeira parte desse versículo. E aí encontramos uma pergunta. Fazemos essa pergunta, questionamos a nós mesmos. Por que é tão rara a propagação da verdade entre os homens? Uma das respostas que eu vejo, e eu creio como a principal, é que o ser humano está encharcado pelo pecado, pela desobediência à palavra de Deus. E este ser humano não tem tido a sensibilidade de perceber o perigo em que está incorrendo quando não se esmera, quando não procura buscar a verdade numa prática vivencial. E aí, quando eu leio o capítulo 59 de Isaías, e aqui, como eu tenho falado anteriormente, Isaías foi um profeta lá do Velho Testamento, lá no povo de Israel, e Isaías viveu 730 anos antes de Cristo. E quando eu leio os escritos do profeta Isaías, principalmente no capítulo 59, eu vejo uma similaridade do que estava acontecendo ao tempo do profeta com os nossos dias. Havia, naquele tempo do profeta, uma apatia espiritual no povo de Israel. Israel se enroscara num caminho tenebroso, pois abandonaram os caminhos de Deus para seguir os seus próprios pensamentos, as suas próprias convicções. E aí, quando tal comportamento e tal atitude daquele povo vai fazer com que Isaías busque a Deus e receba a expressa ordem de Deus a proclamar o seguinte: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías capítulo 28, versículos 14 e 15,
Que coisa terrível! E quando eu leio esse texto que foi escrito e foi proclamado por Isaías, por ordem de Deus, tendo em vista a situação caótica em que o povo de Israel estava vivendo, uma situação tenebrosa, tanto do ponto de vista político, social, econômico e espiritual. Eu vejo que nós enfrentamos a mesmíssima coisa em nosso tempo. Mas vemos, e quando olho para esse texto, quando ele diz lá, ele tomando, ele se colocando no lugar desse povo rebelde, Isaías fala como se fosse o povo: porquanto fizemos concerto com a morte, com o inferno, fizemos aliança. E quantas alianças têm sido feitas hoje em dia com o inferno, com as forças das trevas, alguns para ficarem mais ricos, outros para galgarem postos e cargos políticos, coisas terríveis. Haja vista o que nós temos presenciado no dia a dia dos noticiários da questão política do nosso país. Mas nós não estamos aqui para fazer uma crítica política nem social, estamos aqui para proclamar a palavra de Deus. E quando nós lemos esse texto de Isaías, vemos aqui a prática da magia negra, do ocultismo, do sobrenatural das trevas. Fica patenteado aqui que quando o homem se deixa levar pelos enganos satânicos, a percepção espiritual, mesmo daqueles que se dizem cristãos, conhecem alguma coisa sobre o Senhor Jesus, mas ainda não o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas tornam-se presas fáceis de Satanás. Mas, apesar de todo esse quadro tétrico, o Senhor Deus estabelece uma luz, uma salvação, e Isaías continua a proclamar, dizendo: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Isaías capítulo 28, versículo 16. E nós vemos aqui que Isaías estava se referindo a esta pedra, e esta pedra é Jesus. Uma pedra provada. Ele foi provado ali na cruz por causa dos nossos pecados. Ele foi triturado, ele foi sacrificado, cuspido, o sangue foi derramado ali sobre o madeiro, o sangue de Jesus, e no sangue de Jesus há poder. Parece algo utópico, parece algo fluídico, parece algo que foge à nossa compreensão, realmente foge à compreensão racional, mas quando entendemos as coisas espirituais de Deus, a nossa mente começa a ter uma percepção dos caminhos e dos desígnios de Deus. Você percebe, você entende? Mas voltando ao nosso texto inicial de 1 João 5,20, João está nos dizendo que Jesus, o Filho de Deus, não mais estava nas predições dos profetas, não mais seria uma espera a se cumprir, mas uma realidade presente, que também é presente para nós, uma realidade atualíssima, Jesus cumprir a sua missão de resgate espiritual. Não esperamos mais o Messias, dizia João. O entendimento para esta realidade estaria e está na própria pessoa de Jesus. Quando o aceitamos, quando o confessamos com o Senhor,
e Salvador. E aqui eu quero fazer lembrança ou trazer à memória o que nos diz o apóstolo Paulo quando assevera, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Então, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, confesse o nome de Jesus. Declare com a sua boca que Jesus, a partir deste momento, desta hora, é o seu Senhor, é o seu Salvador. Faça essa oração sinceramente, no seu coração, com toda a sua força, e você verá a transformação que Jesus fará na sua vida. O nosso tempo exauriu-se. Não temos mais como continuar. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Amém e amém.